Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 6 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. Dia 21 de setembro de 2023, da Era Comum, é a tarde com a Torá trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos diante de Hashem, em que nós estamos no quinto dia da semana, que é o quinto dia para o Shabat. Então, nós estamos com a nossa quinta leitura da nossa Parashá da semana, que é Razino, a canção Ouçam. E então, nós temos aí a preparação já para o próximo Shabat, né? É o quinto dia da semana, ao pôr do sol de hoje, nós já vamos entrar no sexto dia, então é véspera de Shabat, e antevésperas, né, de Yom Kippur. Então, nossa preparação está tudo girando em torno de o Shabat e Yom Kippur, né? E então a nossa Parashá Razino, ela é a última porção que ela é lida em Shabat, né? E ela é a 53ª. Para fechar o ciclo, são 54 porções. Então, a 50ª porção da nossa Torá é Vezot Haberachar, que significa esta é a bênção. E essa última porção, essa última Parashá, ela é lida exatamente no final de Sukkot, né? Que normalmente cai numa quarta-feira. E então, em Sukkot, no final de Sukkot, nós temos no 8º dia o Shemini Atzeret, que é o 8º dia, e Simchat Torá, que é exatamente a alegria da Torá, onde se finda o ciclo, 5.783 oficialmente, e iniciamos oficialmente o novo ciclo de estudos da Torá, que é o do ano 5.784. É aí que nós vamos começar, então, exatamente o primeiro livro dos 5 livros da Torá, Bereshit, Gênesis, e vamos com a primeira porção, que vai acontecer exatamente no dia do 8º dia de Sukkot, ok? Então, são as nossas preparações aí. Então, nós temos diante de nós exatamente a questão de o Shabat, né? Nesse Shabat que temos pela frente. Depois, no domingo, nós vamos ter aí a questão do Yom Kippur, e vai até segunda-feira ao pôr do sol. A partir de segunda-feira ao pôr do sol, já se inicia imediatamente os preparativos para Sukkot, a festa das tendas, ou tabernáculos, como alguns dizem. E então vamos nos preparando para Sukkot, né, que teremos aí Sukkot na outra sexta-feira, né, a sexta-feira da semana que vem, Shabat e primeiro dia de Sukkot, ok? E aí vamos ter 8 dias de Sukkot pela frente aí. São festividades que nós vamos comentando no nosso dia a dia aqui, ok? Nós temos diante de nós aí a preparação de Yom Kippur, então nós vamos ter uma programação bem extensa para Yom Kippur, né? Amanhecendo domingo, né, a partir das 5 horas da madrugada, já vamos ter atividades de Yom Kippur, e vamos ter atividades aí que vão perdurar até o pôr do sol, além do pôr do sol, melhor dizendo, da segunda-feira, né? Yom Kippur não cessa antes do pôr do sol da segunda-feira. Yom Kippur cessa após o pôr do sol. Por isso que nós temos aí um jejum, né, de Yom Kippur de aproximadamente 25 horas, né? Vamos repetir aí. Então vejam bem, o jejum de Yom Kippur vai começar no domingo às 17h43 e vai cessar na segunda-feira às 18h37. Ou seja, nós vamos ter aí, né, praticamente 25 horas de jejum, né? Começa às 17h43 e vai até segunda-feira 18h37.
né? Mais 6 minutos completaríamos exatamente 25 horas de jejum e de trabalhos especiais, serviços especiais de Yom Kippur, ok? Então, por isso, na realidade, acaba sendo, de fato, 25 horas de jejum. Então, né, só repetindo rapidamente, aqueles que vão fazer o jejum, se preparem adequadamente antes do jejum, né, faça uma refeição não com alimentos pesados, gordurosos, por exemplo, mas sim alimentos saudáveis, leves, suaves, né, e comendo um pouquinho além da medida, não sendo um glutão, né, não sendo um glutão, mas sim comendo normalmente o que se comeria, um pouquinho mais, certo? Para dar umas reservas, né, ao nosso organismo, por causa dessas 25 horas de jejum, aqueles que o fizerem, certo? Aqueles que não vão fazer o jejum, né, precisam tomar aí certas medidas no sentido de estar afligindo a sua alma, que é uma mitzvah, que nos fala Levítico, né? É uma mitzvah afligir a nossa alma em Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação, não é o dia do perdão. Ficou popularmente conhecido como o dia de perdão, né? Mas literalmente é o dia da expiação, né? Qual que é, vamos dizer assim, podemos dar fazer uma diferença nessa história aí. Desde o dia 1º de Elul até Yom Kippur, nós passamos aí por várias selihot, que são várias preces em que sempre está sendo focado a Teshuvah, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Obviamente, havendo a verdadeira Teshuvah, o perdão, ele é uma realidade, certo? Então, à medida, desde o dia 1º de Elul até Yom Kippur, então nós temos essa possibilidade de fazermos Teshuvah e de sermos perdoados. No dia de Yom Kippur, né, portanto, de domingo para segunda-feira, então nós temos o dia da expiação. O que significa, assim, no modo simples para entendermos essa questão? Depois de nós fazermos a referida Teshuvah, fazermos um pente fino na nossa vida, é que nem uma limpeza da casa. Você vai fazer a limpeza da casa, então você vai fazer um pente fino, certo? No momento decisivo, o que você vai fazer? Você vai fazer, então, a remoção de a remoção de toda a sujeira. E nesse sentido significa que você vai fazer a limpeza geral. Então, o dia da expiação é exatamente isso. Desde o 1º dia de Elul até o princípio do jejum, do grande jejum de Yom Kippur, é um momento que nós estamos fazendo um pente fino, né? Pedindo perdão, vendo as nossas falhas, defeitos, pecados e companhia limitada. E vamos entrar em Yom Kippur. Em Yom Kippur, nós vamos ter várias confissões de pecado, certo? Essas confissões de pecado que nós vamos fazer é a conclusão do nosso pente fino desses 40 dias, onde nós agora, em Yom Kippur, fazendo esses pecados, eu pequei, patati patatá, que nós vamos ver aí, né, no nosso Yom Kippur. Então, o que vai acontecer? Esse é o momento da limpeza, é um momento em que nós vamos pôr para fora toda a sujeira. Então, é expiação, é a limpeza, é tirar fora toda a sujeira para deixar a casa limpa. Por isso que nesse momento de Yom Kippur, os nossos sábios comentam que esse é um momento sublime com relação ao povo judeu, a partir do povo judeu para nós. Esse é o momento em que o povo judeu torna-se kadosh, 100% kadosh. É um momento em que o povo judeu se torna totalmente puro na presença de Hashem. Então, esse é o momento em que aproxima o povo judeu dos seres angelicais na presença divina. Então, desta forma, é que nós aprendemos que
se nós assim seguirmos o exemplo como Beninoa e fazermos de fato esta realidade no nosso serviço a Hashem, então nós também temos essa aproximação angelical. E é um momento que nós nos tornamos de fato na presença divina, justos no sentido literal da palavra. Então esse é um momento ímpar dentro de todo o ano judaico em que nós temos a possibilidade de estarmos na presença divina totalmente limpos, purificados, através da Teshuvá desses 40 dias, quando chegamos em Yom Kippur, o dia da expiação, é um momento em que se concretiza a limpeza das nossas vidas, para que nós possamos ser inscritos e selados no livro da vida para um ano bom e doce. E é aquilo que precisa estar diante de nós durante todo o ano. Que nós possamos procurar manter da melhor forma possível essa nossa aproximação de Hashem todos os dias do ano 5.784. Nesse sentido, está ao nosso alcance. É só nós o fazermos, ok? Baruch Hashem. Hoje, nosso quinto dia, então nós vamos ter daqui a pouco a nossa quinta aliá, que é a nossa quinta leitura, né? E então nós vamos aí falar sobre essa questão deixa eu ver aqui. Essa questão que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós sobre a questão de curar o mundo, né? Nós estamos num momento de sermos curados completamente na presença divina e nós precisamos ter essa visão, esse aspecto que nós precisamos curar o mundo. Se somos curados, nós precisamos curar o mundo. Se nós somos agraciados pelo favor divino, nós precisamos levar as nações a serem agraciadas pelo favor divino. De que forma? Levando o conhecimento da unidade e unicidade de Hashem, que Deus é um, único, indivisível, incorpóreo, único Deus, único Criador, único Redentor, único Salvador. Levar realmente às pessoas o conhecimento para as nações e os povos que fora dele nada há. Ele é o único Deus, o único Redentor e Salvador. Então, vivermos as 7 leis de Noah, as suas ramificações, para que nós possamos estar purificando o mundo e assim transformando para ser a moradia de Deus, né? Então, isso, curar o mundo, isso está no nosso alcance, porque nós fomos alcançados por Hashem, ok? Vamos mandar aí o nosso Shalom, Shalom, né, para as seguintes pessoas, né, que faz já vários dias que nós não mandamos nenhum Shalom aí, então vamos aí mandar alguns Shalom para as seguintes pessoas e os seus familiares. O Cláudio do Jardim Botânico, Distrito Federal, o Felipe do Rio de Janeiro, o Gabriel Andrade, a Maria Lúcia Monteiro de Fortaleza, Ceará, a Neide Vilas Boas da Silveira Inácio de Mauá, Grande São Paulo, a Valda Santos, Pedro Reis Silva de São Carlos, interior de São Paulo, o casal Alfredo Cirne Moreira e a esposa Elaine Silva Moreira, é o casal aqui de Bauru, e o casal mais novo, né, se integrando com a comunidade, a Sinagoga Beninoa Regional Bauru. Temos aí o Adi Yarden, né, de Nova York, Estados Unidos, a Vera Cariri de Campina Grande, lá Paraíba, o Cleiton Ribeiro Pereira, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, a Vani Vonete Maria da Silva, né, de Recife, Valdeci Lazarete, de Ampere, Paraná, a Maria do Socorro Salles, Brasília, a Mira Costa da Costa, Belém do Pará, a Maria Isabel Gouveia Lucélia, interior de São Paulo, o Vitor Oliveira, de São José dos Campos, São Paulo, a Maria Santos, de Pernambuco, Giovanni Vasconcelos, de São Gabriel, Amazonas, o Gilberto Augusto, o Antônio Carlos Narciso e a esposa Vera Lúcia, também aqui de Bauru,
a Meire Leandro, né, da cidade de Tailândia, no Pará, Matheus Pérez Biscassi, de Guaíra, interior de São Paulo, Del Carreiro Oliveira, engenheiro, a Núbia Rejane da Conceição Branca, lá de Brasília, a Yaritza Verônica Sanches Robles, de Puerto Montt, lá no Chile, que é a nossa Yaritza, né, que já há vários anos está sempre conectada conosco aí. A Lilian Denarelli, né, de Ilhabela, São Paulo, o Mário Sabadini, Tijuca, Rio de Janeiro, a Rose Choncholo, Rio de Janeiro, Lourdes Leon, a Selma Lima, o Catarino Vivar, também lá de Nova York, Estados Unidos, a Ada Caldas, São Paulo, capital, Toinho Teles, lá de Bonito, Bahia, o Francisco Marmol, meu querido irmão, lá de Franca, né, estado de São Paulo, Geneton Bastos, de Icaraí, Ceará, Rita de Cássia Torres, São Paulo, capital, e o casal também, Maria Soares e o José Exídio da Silva, de Campinas, aqui, interior de São Paulo, né? Então, aos nossos amados e os seus familiares, fica aqui o nosso shalom e a nossa gratidão pelas suas conexões, né, em A Tarde com a Torá, ok? Temos aí alguns ao vivo e a cores também, né, que estão por aí, né? Deixa eu ver quem está por aí. A Rosa Maria Simplício de Farias e família, né, de Bertioga, Litoral Norte, São Paulo, a Edina Silva, aqui da nossa sinagoga, Beneinor, Regional Bauru, também está presente por aí, né? Quem mais? Ok. Antes de falarmos um pouco mais sobre Yom Kippur, nós vamos ver aqui a nossa quinta parashá, a nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura. Estamos no capítulo 32 de Deuteronômio, Devarim, né? E hoje nós temos aí os versículos 29 a 39, né? Temos aí a Luciana Rodrigues, também de Marília, nossa região, né? Aqui de Bauru. E temos o eu aqui, né? O eu também está aqui, que é a Edna, né? A Edna Paglassi Marmol. Então ela está mandando um toque aí para mim, ó, eu aqui, né? Como que fala? A fã número 1 na primeira cadeira, que senta todo dia na primeira cadeira número 1, né? Então a querida Edna, né, também está por aqui, Baruch Hashem. Ok. Então, no capítulo 32 de Deuteronômio, do versos 29 a 39, nós temos aí, se eles fossem sábios, entenderiam isto, refletiriam sobre as catástrofes no fim de Israel. Eles pensariam, como pode um de nós perseguir 1000 de Israel e 2 espantarem 10.000, a menos que sua rocha os tivesse vendido e Deus os tivesse entregado em nossas mãos? Pois a rocha deles não é um poder verdadeiro como a nossa rocha. Se nossos inimigos julgassem e nos derrotassem, é porque nossa rocha assim decretou. Deus diz, eu quero dispersar Israel, porque seu vinho é do vinho de Sedom e dos campos de grãos de Amorá. Sua uva são uvas amargas, eles merecem cachos com suco amargo. O seu copo de punição, o vinho, será como o amargo veneno das serpentes e o veneno cruel das cobras. Não está a evidência de todas as suas ações perversas guardada comigo, selada em meus tesouros? Comigo a vingança é preparada e ela será paga. No momento em que eu apoio no mérito de seus pais vacilar, assim que eu decidir puni-los, o dia do seu acerto de contas estará próximo, e o que está destinado a eles acontecerá rapidamente.
Quando Deus julgar seu povo e trouxer esse sofrimento sobre eles, ele então mudará sua ideia sobre seus servos. Quando ele vê que o poder do inimigo está aumentando e ninguém em Israel tem uma fonte de salvação ou ajuda, então ele dirá: onde está a deidade que eles adoraram? A rocha na qual eles confiaram? E que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas libações? Que eles se levantem e ajudem vocês, que eles sejam sua proteção. Vejam agora que sou eu sou um. Não há outro Deus para se colocar contra mim. Eu causo a morte e trago a vida. Eu firo e eu curo. E ninguém pode escapar de minha mão, aqueles que pecaram contra mim. Então essa é a nossa aliada de hoje, né? E nesse sentido aqui, né, amados, o que nós aprendemos dentro desse campo aqui, né? Antes de falarmos da palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, mas outros comentários, tanto do nosso Rebbe Menachem Mendel, como de Rashi, de Tosfot, de Rambam, Maimônides, dos sábios do povo judeu, do nosso povo, né? Então, essa nossa aliada de hoje, capítulo 32, verso 29 a 39, aqui Moshe, nessa canção, nessa parte, ele está mostrando para esta nova geração realmente o futuro. Ele está mostrando o futuro. E para as gerações posteriores àquela, a palavra é a mesma, revelando e mostrando o futuro. Dentro desse sentido, Moshe, ele faz a comparação, trazendo a memória do povo. Que rocha que vocês confiam? Que significa rocha? Significa poder, força, lugar seguro, um abrigo seguro. Então, que rocha vocês estão alicerçados? Desde o Egito até aqui, vocês experimentaram da verdadeira rocha, o verdadeiro poder de proteger, de sustentar, de guardar, fazer com que os inimigos, por mais numerosos e poderosos que sejam derrotados, etc. e tal. Então, falando na linguagem da rocha, dentro desse sentido, o povo, essa nova geração, entende muito bem o significado dessa questão de segurança, firmeza, proteção, tranquilidade, de seguir em frente, sabendo que não vai ser malogrado a sua esperança e confiança e fé na verdadeira rocha, no verdadeiro Deus. Então, mas nesse momento, como Moshe já sabe, já antevê o futuro, e Deus dá a ele a revelação do futuro, então ele fala: que rocha vocês estão confiados? Que rocha vocês confiarão? Então, a partir do momento que o povo abandonasse a fé no único Deus, abandonasse, de fato, a firmeza da única e verdadeira rocha, então eles automaticamente fiariam-se numa confiança malograda, entre aspas, numa nova rocha, que significa um novo Deus, uma nova divindade, um novo ídolo, e por aí afora vai. Então, nesse sentido, Moshe está fazendo a comparação. E quando ele fala realmente que, quando ele, a verdadeira rocha, o verdadeiro porto seguro, o único e verdadeiro Deus, decidir que vai dispersar Israel, que vai dispersar o povo judeu pelos 4 ventos do planeta, cadê a rocha que vocês confiaram? Os seus ídolos, as suas deidades que vocês foram atrás, como aquelas 7 nações. Cadê a rocha que vocês depositaram a confiança? Então, Moshe expressa a revelação divina dizendo
Eu sou a verdadeira rocha, diz o Eterno. Ou seja, eu sou a verdadeira segurança, proteção, o verdadeiro abrigo, o verdadeiro Deus, e fora de mim não há Deus, não há abrigo, não há segurança, não há outra rocha. Continuando, Moshe fala bem claro que Deus, quando ele resolve julgar o seu povo, e ele realmente traz, ele permite que os sofrimentos realmente se aproximem realmente do seu povo e atinjam o seu povo. Mas nós observamos realmente que no princípio da nossa aliada de hoje, nos fala sobre como pode de fato, né, perseguirmos um de nós perseguir a 1000. Como que pode ser uma realidade dessa? Então, como fala, a menos que a nossa rocha, no maiúsculo, significando o nosso Deus, ele que vai entregar os nossos inimigos em nossas mãos. Não é pela nossa força, mas é pela força da nossa rocha. E na sequência, quando ele vem e coloca realmente a questão que vocês, esta nova geração, e aí posteriormente abandonariam a verdadeira rocha, o único Deus, então eles seriam entregues nas mãos dos inimigos. O que era para acontecer o contrário, que os inimigos eram para serem entregues em suas mãos. Mas por perverterem a verdade divina, colocando sua confiança em ídolos, em outras deidades que não têm poder para nada, então Deus ele mostra realmente, vocês serão dispersos pelos 4 ventos da terra. Quem que vai impedir isto? Que rocha que vocês depositaram a confiança? Cadê as suas deidades que vocês me abandonaram e foram confiar nessas deidades, nos ídolos de prata, ouro, bronze, madeira, pedra e companhia limitada? Cadê a rocha de que vocês puseram a sua confiança? Então eu faço, diz o Eterno, e ninguém pode impedir de fato isso. Então, quando nós chegamos realmente a detalhes interessantes que nos fala, né, que comeram a gordura de seus sacrifícios, beberam o vinho das suas libações, buscaram ajuda e proteção nessas deidades que não têm poder para nada. De que valeu isso? Porque eu sou o único Deus. Vejam agora, como diz o verso 39, vejam agora que sou eu sou o único Deus. E é por isso que fala, não há outro Deus para se colocar contra mim. Por isso que não há nada e ninguém que possa comparar ao único verdadeiro Deus. Por isso que Deus é um, Echad, que significa ele é um, único, indivisível. Ele não é 2, nem 3 e por aí afora vai. Não existe outra força, não existe outro Deus que possa ser comparado ao Deus das Sagradas Escrituras. Ao Deus revelado pelo Pentateuco ou pela Torá, certo? Não há outro Deus além dele. Por isso que quando algum segmento religioso menospreza os 5 primeiros livros bíblicos, os 5 primeiros livros das Escrituras, ele está desprezando o único verdadeiro Deus e ele recorre a outras divindades que não têm o poder de salvar, não têm o poder de proteger, não têm o poder de dar segurança, de dar vida e vida eterna. Então, por isso, na continuidade do versículo 39, do capítulo 32 de Devarim, Deuteronômio, Moshe continua dizendo, né, a expressão divina. Vejam agora que sou eu sou um, não há outro Deus para se colocar contra mim. Eu caso a morte e eu trago a vida. Eu firo e eu curo. E ninguém pode escapar de minha mão, aqueles que pecaram contra mim. Os nossos comentaristas, né, Rashi, Tosfot, o nosso Rebbe Menachem Mendel, Maimônides, né, e outros,
né, dentro desse sentido, nos fala sobre essa questão, eu caso a morte e eu trago a vida, né? Então o Talmud, ele traz para nós a seguinte questão, dentro desse campo, né? Eu caso a morte, eu trago a vida, eu firo e eu curo, e ninguém pode escapar de minha mão. Então o Talmud traz assim, né? O Rabino Ravá, ele notou uma inconsistência entre as duas afirmações, e então ele continua, eu firo e eu curo. Se ele pode trazer a vida, ainda é necessário dizer que ele pode curar, se ele trouxe a vida. Portanto, Deus está dizendo para a mesma pessoa que eu trago a morte e eu trarei a vida. Assim como eu curo a mesma pessoa que eu firo. Da mesma forma, nossos sábios ensinam. Quando o versículo afirma que eu caso a morte e eu trago a vida, poderíamos pensar que ele fala do fenômeno natural de uma pessoa morrer e outra vir à vida. Por isso que tem aquele famoso ditado popular, né? Uma pessoa morre, aí ouve-se a notícia de uma criança que nasceu, então as pessoas normalmente falam, né? Um morreu e o outro nasceu. Dentro desse comentário do Talmud, normalmente as pessoas pensam nesse detalhe, que eu causo a morte e eu trago a vida. Nesse sentido, que uma pessoa morre e outra vem à vida. Porém, o versículo declara que eu firo e eu curo, para nos ensinar que assim como uma pessoa é ferida e então é curada, assim também essa mesma pessoa que morre é trazida à vida. Daqui nós temos uma prova da Torá de que o morto será ressuscitado. Então, quando nós lemos aqui, eu caso a morte, ou eu trago a morte e eu trago a vida, significa que a mesma pessoa que Deus o leva à morte, porque nós nascemos e temos uma data de validade, por assim dizer, no bom sentido. Ou seja, nós temos o dia de nascer e o dia de morrer, e não temos como escapar dessa realidade. Então, por isso, eu causo a morte, ou eu trago a morte, e eu trago a vida. Então, esta é realmente, você pode até assinalar aí, Deuteronômio capítulo 32, verso 30, aqui está realmente a declaração da ressurreição, que os mortos ressuscitarão, ponto. Entendeu? Também nós temos aí uma outra interpretação que outro sábio traz, que diz, primeiro, eu trarei a vida àqueles que eu fiz morrer, e os ferimentos que eles tinham ao morrer persistirão temporariamente. Então eu curarei os ferimentos que eu causei, segundo diz o Talmud, Pesachim 68a. Então, dentro dessa questão aqui, nós temos duas coisas a pensarmos e temos a certeza disso. Primeiro, todo aquele que morre vai ressuscitar. Eu caso a morte e eu trago a vida. Então, nós temos aqui a palavra da ressurreição dos mortos. Então, ponto final nisso. Eu não duvido do que está escrito. Essa questão. A segunda questão é que toda pessoa que morre, ela morreu por alguma coisa. Não morreu do nada. Ela morreu de alguma coisa, uma enfermidade, algum acidente, alguma coisa causou a sua morte, obviamente. Então, nessa segunda visão aqui, o que o Talmud, os nossos sábios trazem para nós em Pesachim 68a, é que os mortos ressuscitarão com as causas da sua morte física, as suas doenças, acidente, companhia limitada. Eles vão ressuscitar doentes, para que na ressurreição, temporariamente, isso acontecerá, segundo a visão do Talmud Pesachim 68a, que alguns sábios trazem para nós, é que as pessoas ressuscitarão com o problema que causou a sua morte, a sua doença, enfermidade, o acidente, o ferimento, seja o que for.
E essa ressurreição acontecerá temporariamente a esse corpo doente. Mas logo em seguida, realmente, como diz, eu firo e eu curo. Ou seja, Deus permitiu que viesse a enfermidade, a dor, o ferimento que causou a nossa morte. Mas ele diz, eu curo. Significa que na ressurreição, né, ressuscitaremos com as nossas dores, enfermidades, companhia limitada, temporariamente. Logo em seguida, Deus estará nos curando completamente de todos os males. E os nossos corpos, de fato, serão transformados num corpo que nem os super-heróis vão ter, né? Que nem os super-heróis terão inveja, né, por assim dizer, dos corpos que os ressuscitados terão naqueles dias da redenção final com Mashiach. Ok? Então, amados, nós temos aí exatamente a questão principal para refletirmos, né, sobre a questão da ressurreição. E é o que nós temos, de fato, dentro da própria Torá, né? Então, se firmem dentro desse aspecto aí. Não abandonem a vossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya b'divaro. Voltando a falar sobre a nossa questão de Yom Kippur, né? Então, ao pôr do sol de amanhã, nós temos o nosso Shabat, e vamos até sábado, né? Ao pôr do sol, e aí nós vamos adentrar, então, na véspera de Yom Kippur, Erev Yom Kippur. De sábado para domingo, na madrugada de domingo, às 5 horas da manhã, né, a Edne e eu, nós estaremos transmitindo por esse canal aqui o serviço de caparote, né, através do nosso Marzor, né, um guia completo para a comunidade Beneinor, compilado pelo nosso Rabino Yaakov Gerenstadt, que é o líder do movimento Beneinor Brasil, né? Então nós estaremos seguindo a orientação rabínica e nós vamos aí fazer o serviço de caparote, que está na página 70 e 71, ok? Então, o serviço de caparote é um serviço simbólico para que nós possamos realmente refletirmos sobre a questão da expiação, ok? Depois nós vamos ter, durante domingo para segunda, né? Então, no domingo de madrugada, temos o serviço de caparote. Antes do pôr do sol, nós vamos iniciar os serviços de Yom Kippur, que começa exatamente às 17 horas e 43 minutos, com o acendimento das luzes especiais de Yom Kippur, e o grande jejum, e o momento, né, de aproximadamente 25 horas, em que nós vamos afligir as nossas almas, fazendo ou não fazendo jejum, ok? Já explicamos algumas vezes, vamos batendo nessa tecla aí até domingo. Então, nós teremos serviços, né, de domingo até após o pôr do sol de segunda-feira, ok? Então, no domingo à noite, provavelmente a partir das 18 horas, né? Nós vamos confirmar aí até sábado o horário aí, né? Mas provavelmente no domingo, a partir das 18 horas, nós estaremos reunidos na Sinagoga Beneinor Regional Bauru, para transmitirmos por esse canal do Facebook, né, o serviço Arvit, que é o serviço da noite, seguindo o Marzor, ok? Então aí nós vamos fazer o serviço Arvit, o serviço da noite de Yom Kippur. Na segunda-feira, a partir vamos marcar ainda oficialmente, ou das 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo o serviço de Shacharit, que é o serviço da manhã, ok? Depois, à tarde, né? Provavelmente a partir das 16 horas,
na Sinagoga Benei Noach Regional Bauru, né, para o Brasil e para as nações, a partir das 16 horas, provavelmente, nós estaremos fazendo Minha, o serviço da tarde, né? E aí, nós vamos logo em seguida, né, vamos ter aí uma pequena pausa, e logo em seguida nós vamos entrar no serviço de Neilá. Neilá é o serviço de encerramento de Yom Kippur, que vai até às 18 horas e 37 minutos, onde nós faremos o encerramento de Yom Kippur, a Neilá, seguido da Havdalah, que é a separação de Yom Kippur para os dias comuns, ok? Então, dentro desse sentido aí. Deixa eu ver aqui o calendário das leituras de Salmos, desde o dia 1º de Elul, ok? Então, outro detalhe que nós temos aí é o seguinte: no domingo, né, que é véspera de Yom Kippur, no serviço da manhã, que é a prece normal, a prece que segue o Sidur Benei Noach, depois de feito as preces da manhã, teremos aí a leitura dos Salmos 112, 113 e 114. Né? Hoje nós estamos no dia 6 de Tishrei, quinta-feira, dia 21 de setembro, e os Salmos de hoje são 103, 104 e 105. Ok? No domingo, depois do serviço da manhã, então tem a leitura, né, a recitação dos Salmos 112, 113 e 114, seguindo o calendário normal de Salmos desde o dia 1º de Elul, certo? Aí, encerrando no domingo de manhã o Salmo 114, nós ainda teremos o Salmo 115 até o Salmo 150. Nós teremos ainda 35 salmos pela frente, para concluir a recitação dos salmos dentro do programado pelos nossos mestres, desde o dia 1º de Elul até o dia de Yom Kippur, ok? Então, esse salmo 115 a 150, nós estaremos fazendo dentro do serviço exatamente de Yom Kippur. Então, o Salmo 115 a 123, nós vamos fazer no serviço de Arvit, que é o serviço da noite, início de Yom Kippur, certo? Na segunda-feira, no serviço da manhã, em Shacharit, dentro do Marzor, nós estaremos fazendo o Salmo 124 até o Salmo 132, certo? Depois, a Minha, o serviço da tarde, nós estaremos fazendo a recitação do Salmo 133 até o 141. E depois, né, no finalzinho da Minha, início de Neilá, nós estaremos fazendo a recitação dos últimos salmos, os salmos 142 a 150. E assim nós estaremos concluindo a leitura dos salmos, do livro de Salmos, dentro desse programado, desde o dia 1º de Elul até o dia 10 de Tishrei, em Yom Kippur. E aí nós estaremos fechando realmente a recitação do livro de Salmos, ok? E o Salmo 27, ele estará presente em todas essas programações, sem sombra de dúvidas, ok? Então, por aí vocês veem que realmente nós teremos um trabalho bem ativo, né, de Yom Kippur, né? Então, que vocês estejam conosco nessas atividades, que vamos aí, né, até sábado vamos trazer oficialmente todos os horários, né, e estaremos aí, né, compartilhando o link para os canais, etc. e tal, e assim nós estaremos juntos fazendo o serviço de Yom Kippur. Ontem nós prometemos trazer para os amados, né, um bom hábito
para que nós possamos, durante todo o ano 5.784, possamos estar pondo em prática. É algo simples, mas é muito desafiador, porque a tendência é mais esquecer do que lembrar, mas por isso que é o desafio, né? Por isso que é algo muito vibrante e desafiador. O que é, de fato? É apropriado adquirir o hábito de recitar ao longo do ano as seguintes palavras: ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Que frase é esta? Você encontra essa frase em Salmos, capítulo 86, verso 11. Então, Salmos 86, verso 11 diz: ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Se nós fizermos isso por vários dias, obviamente nós vamos decorar. Então nós poderemos falar automaticamente no nosso dia a dia. Então por isso que ele é realmente algo vibrante e desafiador. Por quê? Porque tem vários aspectos e vários níveis dentro dessa realidade. Por quê? Numa forma mais simples, é vibrante e desafiador, porque você é desafiado a fazer algo que você muitas vezes vai dizer assim: será que eu consigo manter isto? Ele é desafiador porque você começa com incerteza. Será que eu vou conseguir? E ele é vibrante por quê? Porque exatamente mexe com as nossas emoções. O desafio mexe com as nossas emoções. E ao mexer com as nossas emoções, se nós canalizarmos para a nossa alma divina, então o nosso Yetzer Hará, a má inclinação, não terá domínio. Então nós vamos, por vários dias, nós estaremos fazendo a recitação dos Salmos 86, verso 11, ensina-me teu caminho eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Então nós estaremos falando isso diariamente. E quando nós vamos falando isso diariamente, nós passamos a ter uma grande certeza que somente Hashem, somente o Eterno, o único Deus Todo-Poderoso, que é o teu guia, a tua rocha, o teu escudo, somente Ele que te pode conduzir com a sua destra triunfante sobre os desafios, adversários, inimigos e aqueles que querem te destruir. Você passará sobre eles todos e você será vitorioso no seu dia a dia, sem sombra de dúvidas. Então, por isso, amados, que nós precisamos de fato estarmos nesse desafio, um desafio vibrante, que mexe realmente com as nossas emoções. Salmo 86, verso 11. Falarmos isso diariamente, isso nos faz andar sobre as nuvens. Isso nos faz realmente estar na presença divina diariamente. E o nosso Yetzer Hará vai sendo dominado dia a dia. E nós vamos, ombro a ombro com o povo judeu, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Então, por isso, que estas palavras elas possam brotar dos nossos lábios de forma tranquila. Tivemos aí um cortinho da internet, mas já restaurado aí. Baruch Hashem, ok? Então, continuando, o Salmo 86, verso 11, que não seja simplesmente uma questão assim de repetição, mas que seja assim algo que brota dos nossos corações, um produto dos nossos lábios que brota do nosso intelecto e do nosso coração.
para termos a certeza. Ensina-me teu caminho eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. A partir do momento que nós temos essa convicção, então nada e ninguém poderá nos causar medo ou pavor. Simplesmente isso. Nada pode causar medo e pavor em você. Ok? Então por isso que é importante você estar nessa conexão. Cabe a todos estudar diariamente obras que instilem piedade. O mais preemente de todos os estudos, mesmo se isso levar a pessoa a diminuir os estudos de outros temas. A Mishnah Avot, capítulo 3, verso Avot 3 e 21, nos diz: se não há temor de Deus, não há sabedoria. De que vale estudar a Torá sem a pretensão de cumprir os seus preceitos? Sem o estudo da Torá, o temor a Deus não faz sentido. Pois de que vale o temor se não se sabe aonde canalizá-lo? Por isso a Mishnah, ela continua dizendo, né, no seu capítulo 3, 21. E se não há sabedoria, não há temor. Ou seja, o temor carece de sentido. Embora um ignorante que tema a Deus seja, obviamente, preferível a um estudioso que não tema a Deus. Assim, o versículo de Provérbios, Mishlei 19:1, declara: é melhor o pobre que caminha com integridade do que aquele que tem distorção em seus lábios. Ou seja, é preferível alguém pobre em erudição de Torá, mas que segue o rumo da justiça, a um erudito que não teme a Deus, pois o versículo chama a sua erudição de distorção. Ou seja, o que aqui os nossos mestres estão dizendo? O que é mais importante para Deus? Um grande estudioso da Torá, porém sem temor a Deus? Ou aquele pobre, que significa aquele que tem pouco conhecimento da Torá, mas ele tem um grande temor a Deus? Qual desses dois é mais importante para Deus? O estudioso sem temor a Deus, ou o pobre que tem pouco conhecimento? O pobre que significa que tem pouco conhecimento da Torá, mas tem um grande temor para com Deus. Então, esta é a balança. E é por isso que aquele que teme a Hashem, né, por pouco que ele conheça a Torá, ele tem o verdadeiro temor a Deus, ele caminha no rumo da justiça. E ele estará, sem sombra de dúvidas, ajudando a transformar este mundo para ser a moradia de Deus, entendeu? Isso que é importante aí. Um dos costumes, né, que há no mundo judaico para Yom Kippur, né? Uma delas é exatamente vestir roupas brancas, né? Roupas brancas. E essas roupas brancas, né, têm o propósito de emular os anjos administradores, né? Os anjos ministradores, melhor dizendo, né? No bom sentido, imitar os anjos ministradores na presença de Hashem, que cantam a ele louvores e prestam a ele adoração. Entendeu? Então, por isso que é importante estarmos tendo da visão espiritual da coisa, né? Então, por isso, alguns dentro do meio judaico, né, vestem o kittel, que é uma espécie de avental branco, né, para essa ocasião, né? E esse avental branco, ele se assemelha muito à mortalha, né? Exatamente a questão de um lençol de linho branco, né, em que a pessoa morta é envolvida. E isso mostra exatamente o que? A mortalidade do ser humano. Ele é mortal, Deus é imortal. O ser humano é finito, Deus é infinito. Então, dessa forma, mostra a mortalidade do homem e da necessidade de fazer techuvá. A nossa techuvá, ela sempre estará em foco diante de Deus. E Deus, ele abre todas as portas e algumas portas a mais
para que todos tenham a oportunidade da techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ok? Nós temos dentro de Yom Kippur, nós temos a prece do Kol Nidre, né? Essa prece de Kol Nidre, nós estaremos aí falando nos próximos dias também, mas há uma prece, né, que os judeus têm o costume de fazer antes do Kol Nidre, essa prece diz assim, normalmente, né, os nossos irmãos judeus estão vestidos, né, envoltos em roupas brancas, né, e normalmente usam também talite branco, né, na cor branca, né. Então as palavras são dessa prece, né, meus irmãos, filhos de Israel, prestem atenção, tenham em mente que é com vestes brancas como essas que estamos usando agora que subiremos ao mundo vindouro, onde seremos julgados e prestaremos contas diante do Rei dos Reis. Deus, abençoado seja Ele. Imaginemos então que estamos agora vestidos assim diante do trono de glória, para sermos julgados e prestar as nossas contas derradeiras. Devemos nos arrepender de verdade, pois quem chega diante do trono da glória está verdadeiramente arrependido. Meus irmãos, não há arrependimento após a morte. Esse só está disponível agora, enquanto estamos vivos. Portanto, arrependamo-nos de verdade de todos os nossos pecados e comprometamo-nos a não mais pecar. Supliquemos ao Rei, outorgante do perdão, que nos perdoe e nos conceda expiação, ok? Então nos conceda expiação, a limpeza total das nossas vidas, certo? Muitas comunidades judaicas, elas têm o costume de, antes de ir para a sinagoga, para as preces de Yom Kippur, fazer uma prece chamada Tefilá Zaká. Tefilá Zaká, que significa prece pura. É uma súplica digna do nome, né? Pura em cada uma de suas palavras, purificando os corações das pessoas que a recitam, uma preparação espiritual para o dia da expiação, Yom Kippur. A essência dessa prece é a aceitação formal das 5 aflições de Yom Kippur e a abertura do coração ao remorso, à confissão, né? Então nós vimos aí as 5 aflições, né, para Yom Kippur, que são exatamente referente a 5 níveis da nossa alma, né? A Nefesh, a Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah, que estão conectados exatamente também com as 5 aflições da nossa alma que nós precisamos fazer em Yom Kippur, que são abster-se de comer, beber, lavar ou untar o corpo, calçar sapatos de couro e ter relações íntimas. São as 5 aflições que há no dia de Yom Kippur, né? Então essa conexão, 5 com os 5 livros da Torá, né? 5 com as 5 níveis da nossa alma, Nefesh, também está no mesmo nível das 5 imersões do sumo sacerdote Kohen Gadol, quando ele o fazia no dia de Yom Kippur, e ao mesmo tempo as 5 conexões que estão com os 5 serviços que prestamos a Hashem em Yom Kippur, que é exatamente o Arvit, o serviço da noite, Shacharit, o serviço da manhã, Musaf, junto com o serviço da manhã, Minha, o serviço da tarde, e Neilá, o serviço da noite, que é o serviço de encerramento, certo? Então, essa é a Tefilá Zaká, a prece pura. Então, muito embora o coração esteja aberto a techuvá, esse momento é muito imponente. Muitos obstáculos impedem a conquista da expiação. Por várias das transgressões se encontram no âmbito do homem e seu semelhante. Então, esse é um momento muito decisivo, porque o meu pecado contra Deus
ele é mais fácil de resolver. Por que é mais fácil de resolver? Eu fazendo a verdadeira techuvá, eu tendo verdadeiro retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento, eu peço perdão a Deus, Deus vê a sinceridade e Ele perdoa. 0 a 0. Agora, com a questão da expiação, né, no âmbito do homem, do ser humano para com o seu semelhante, complica as coisas. Por quê? Porque você vai ter que procurar o seu irmão que você ofendeu. E você vai pedir para ele perdão. Você vai ter que realmente se humilhar diante do seu semelhante, porque você pecou contra ele e você vai ter que pedir perdão para ele. E esse precisa ser também uma techuvá sincera, verdadeira, senão Deus não perdoa você. O teu semelhante, ele pode até perdoar ou não perdoar você, mas se a sua techuvá é sincera, é verdadeira, Deus te perdoa, mesmo que o seu irmão, ele não te perdoe, mas Deus te perdoa, porque você usou o caminho correto da techuvá. Você procurou o seu próximo, o seu semelhante que você ofendeu, que você pecou contra ele, e você confessou o seu pecado e pediu perdão para ele. Entendeu? Então, por isso que fala vários obstáculos dentro desse campo, né? Do ser humano pecar contra o seu próximo. Como se poderá encontrar agora a todos os que foram prejudicados, espalhados pelos confins da terra para apaziguá-los? Por exemplo, você ofendeu uma pessoa, essa pessoa mudou de cidade, mudou de estado, mudou de país, e agora? Como que você vai fazer para se corrigir com isso? E se a pessoa morreu? Meu Deus do céu, aí complica a história, entendeu? Então, por isso, a porta da techuvá, ela está sempre aberta. Enquanto a vida, nós temos que fazer de tudo para a techuvá. A tefilá zaká coloca na boca de todos os que buscam a techuvá, onde quer que estejam, palavras sinceras de perdão recíproco, que remove os obstáculos à expiação e abre os portões da misericórdia divina. Então, a tefilá zaká, ela diz assim: como sei que não há neste mundo um homem tão justo que não tenha pecado contra algum próximo, quer financeira, quer fisicamente, quer de forma ativa, quer através da fala. O meu coração se aflige dentro de mim por causa disso, pois o Yom Kippur não expia as infrações no âmbito do homem e seu próximo, enquanto o ofensor não se reconciliar com quem ele tiver prejudicado. O meu coração está partido por causa disso, e todo o meu corpo está debilitado, pois nem mesmo a morte expia esses pecados. Assim, derrama minha súplica perante ti, soberano, para que tenhas misericórdia de mim, e para que me sejam concedidas graça e generosidade aos teus olhos e aos olhos de todos os homens. Portanto, perdoo completamente todos aqueles que pecaram contra mim, tanto contra a minha pessoa, quanto contra os meus bens, e que espalharam maledicência a meu respeito, até mesmo se tiverem me caluniado. Eu também perdoo todos aqueles que me prejudicaram, física ou financeiramente, ou que cometeram qualquer transgressão no âmbito do homem e seu próximo contra mim. Eu perdoo a todos completamente, que ninguém seja punido por minha causa. E assim como eu perdoo a todos, peço a ti que me conceda generosidade aos olhos de todos os homens, para que eles me perdoem completamente. Quem não conseguir recitar esta prece antes do Kol Nidre, né, que assim o faça mais tarde, depois do Kol Nidre. Ok? Então, amados, vejam bem essa prece aqui da tefilá zaká. Você sabia que você faz essa prece todos os dias?
Não ela completamente, como nós falamos aqui, mas uma boa parte dessa prece aqui você faz todo dia. Isto é, para aqueles que fazem as preces do Sidur Bnei Noach, com compilação do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Você que é Bnei Noach, você que é Ben Noach ou Bat Noach, você faz os serviços diários? Você pega o Sidur e realmente segue as orientações rabínicas ali do Sidur Bnei Noach, com a compilação do nosso Rav Yaakov Gerenstad, as preces da manhã e as preces da noite? Essa prece aqui, portanto, essa segunda parte, portanto, perdoa completamente aqueles que pecaram contra mim, você faz ela todo dia para quem pratica o Sidur. Ele faz essa prece todas as noites antes de dormir. Ela está lá. Entendeu? Ela está lá. Para que realmente nós possamos dormir o sono dos justos, perdoando todos e rogando realmente a generosidade de Hashem para que também sejamos perdoados. Então, é isso daí. A Aparecida Silva dizendo, eu faço, Baruch Hashem. A Edilane Minorelli dizendo também, sim, eu também faço, Baruch Hashem, né? Quem mais que está dizendo aí que eu faço? Apareceu mais alguém aqui, já sumiu do visor aqui. E a Inês Martins, sim, faço, Baruch Hashem. É isso daí mesmo, entendeu? Então, amados, o nosso Sidur Bnei Noach, que o nosso Rav Yaakov Gerenstad concedeu aos Bnei Noach, é um Sidur precioso para nós. Nós precisamos fazer uso da ferramenta que é nos dada, que nos concede isso daí, né? Então, veja bem aí, por exemplo, a Luciana Rodrigues também falando que faz, né? O nosso professor Carlos Ben David, que é o nosso professor de hebraico, né? A Giovanita dizendo que faz, Baruch Hashem. Outro cortinho da internet, mas já voltou por aí. Meu Deus do céu. A internet está brava conosco. Então, que nem o professor nosso de hebraico, nosso professor, Ben David, ele diz assim, ele está dizendo lá sobre a questão do Modéani, a primeira prece que nós fazemos ao abrir os olhos, pela manhã, certo? Então, a primeira prece está ali diante de nós para fazermos todos os dias. E tem gente ainda perguntando o que é isso. Por exemplo, na aula de hebraico, entendeu? E está acessível a todos, né? Já está acessível aí o Sidur, que você tem em português, que é o primeiro passo que nós damos, né? A Roseli Carvalho, lá de Santa Catarina, também dizendo aí que faz também as preces diárias, Baruch Hashem. Então, vejam bem, amados, né? Nós temos aí o Sidur diante de nós. Nós temos ele em português, que é a nossa língua nativa. Então, para a gente saber o que nós estamos fazendo na nossa prece. Depois tem acima o transliterado, que é para a gente ir se familiarizando com o hebraico, né? E depois, do lado direito das páginas, nós temos a forma natural, pura do hebraico, para poder aprender a ler direto do hebraico, certo? Então é uma sequência, português, transliteração e hebraico. Então, se nós aceitarmos esse desafio de fazer diariamente, né, dentro do campo da prática religiosa, dentro da liturgia, nós vamos ficando aí expert. É só aceitar o desafio e fazendo diariamente aí, ok? E tem um professor aí para orientar aí as questões aí do hebraico, tá certo? Então é isso daí, amados. Então, com a graça de Hashem, vamos ficando por aqui hoje. Foi muito bom tê-los conosco e que nós possamos aí voltar amanhã, né? Véspera de Shabbat,
para que nós possamos consolidar aí a nossa parceria em à tarde com a Torá no serviço a Hashem. Seja forte, seja luz. Até amanhã.